Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Caminhando com Deus Oficial. Essa noite nós vamos estar meditando, na palavra de Gênesis 12, que fala de Abraão, vou estar lendo aqui a partir do 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. E nessa passagem o que chama a atenção, é que Abraão, quando ele recebe a promessa, ele tá bem, ele tá confortável, A gente crê que ele tá ali na casa dele, já tá estabelecido, já tá, com sua família formada, E aí Deus vem, manda uma mensagem para ele estar saindo dali, Para ele estar indo para um outro lugar desconhecido, tudo novo, para sair do meio da parentela, dos conhecidos dele, para recomeçar. Deus convida Abraão a recomeçar, E a gente vê que Abraão, ele ouve, essa promessa e ele crê, na promessa de Deus, Por ser um homem muito temente a Deus, ele, quando recebe a promessa, ele não tem dúvida, Ele tem receios, tem medos, Porque ele não sabe o que o espera, o que o aguarda, mas ele vai confiando, no Deus que ele servia, E ele obedece, E ele pega ali sua esposa, Pega seus despojos, tudo, e vai, começar, essa caminhada, Só que a gente vê que ele se posiciona, para poder estar vivendo, aquilo que Deus propôs para ele, Mesmo sem ele saber, sem ele ter certeza, mas em obediência a Deus, ele se lança, E muitas das vezes a gente, quando tem uma promessa, tem uma palavra de Deus, a gente duvida, a gente tem receio, a gente tem medo, E o fato que aconteceu, comigo, com a minha esposa, recentemente, que a gente teve, uma palavra de Deus, para a gente poder estar se movendo, E a gente teve muita persistência, muita barreira, E tá podendo se posicionar, para poder estar vivendo, a vontade de Deus, o que Deus tem pra gente, Porque que nem assim como Abraão lá, a gente tava, confortável, de certa forma, A gente já tava com a nossa vida, estabelecida, Ela tinha um emprego, eu também, a gente já tava com aquela rotina, estabelecida, e a gente teria que estar mudando, a nossa vida, trazendo coisas novas, Minha esposa teria que largar o emprego porque a gente tinha que mudar de cidade, E tá saindo de perto dos nossos, de certa forma, eu, dos meus irmãos, e minha esposa dos familiares dela, pai, mãe, irmão também, que ficaram tudo lá, e a gente veio para uma outra cidade, E o começo, o recomeço, Assim como a gente vê na história de Abraão, teve vários percalços, Tanto que ele levou Ló, para ir com ele, não era para ter levado, E tem uma hora que eles começam a brigar, porque os rebanhos deles se multiplicam tanto que eles não conseguem, estar junto no mesmo lugar, O rebanho de Ló e de Abraão. E mesmo assim, quando eles vão se separar, Abraão fala para ele escolher, o lado que mais agradasse ele, que ele ficaria com o outro. E assim eles fazem, E assim Ló escolhe, o lado que ele achou que seria mais vantajoso, aí Abraão fica com o outro. E o que a gente aprende com isso, A gente aprende que, independente do que a gente escolhe, o importante é a gente estar com Deus, é a gente ter a presença de Deus, Porque mesmo Ló tendo ficado com o terreno melhor, aos olhos, dele, do homem, a gente sabe que a história dele não terminou bem, E Abraão, mesmo ficando com o pior lado, aos olhos do homem, mas tendo a presença de Deus, aquele lado se tornou o melhor lado, Tanto que ele frutificou, ele foi abençoado, E ele recebeu todas as promessas, que Deus tinha para ele ali, Hoje nós
vivemos, né, essa promessa de Abraão, né? Nós somos filhos de Abraão, porque nós somos aqueles também que, assim como Abraão, nós cremos pela fé, né? Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos, né? E hoje a gente começa a colher, né, os frutos, né, dessa nossa empreitada, né, por ter acreditado na palavra, por ter confiado em Deus, em estar vindo, né, para um lugar novo, para recomeçar, né, sem estar, né, com nossos familiares, parentes, próximos, né, e a gente vê o quanto é bom a gente confiar, a gente depender do Senhor e ter uma vida com Ele, né, que através da nossa obediência, né, que através do nosso posicionamento, né, da nossa certeza de que a gente vai estar indo, né, e confiando que Deus, né, vai nos suprir, que Deus vai, né, nos fornecer tudo aquilo que nós precisamos, né, irmãos, que é muito importante a gente lembrar disso, né, porque muitas das vezes a gente quer muita coisa, né, mas Deus, Ele não vai dar aquilo que a gente quer certinho, mas Ele vai dar aquilo que a gente precisa. O que a gente precisa, a gente pode ter certeza que Deus vai suprir, né? Porque tem uma passagem até Jesus fala, né? Que se Deus alimenta os pássaros, né? Que não plantam, né? Não semeiam e não colhem, quanto mais nós que somos filhos dele, né? E nós somos prova viva, né? Vivos disso, né? Hoje, né? Que a gente vive da graça de Deus, das bênçãos de Deus, e a gente vê que realmente o que Deus sonha para nós é muito melhor, né, do que a gente sonhou, porque Deus, ele nos fez, então ele nos conhece, né, por dentro, ele nos conhece por inteiro. Então tem muitas das coisas que a gente pensa que sabe, né, sobre nós, que a gente quer, né, e que a gente precisa, mas que na verdade quando a gente deixa, né, escolhe confiar em Deus, a gente vê que o que ele escolhe é melhor do que o que você mesmo ia estar pedindo, né, que vai te suprir, né, e que vai resolver aquela sua necessidade naquele momento, né? E hoje a gente, graças a Deus, colhe, né, esses frutos, consegue ver, né, a graça de Deus em tudo que nós fazemos. E assim como na vida de Abraão Deus acrescentou, né, Deus derramou, né, bênçãos, cuidou, né, deu direcionamento, esteve com ele dando a direção. Nós vemos Deus fazendo isso conosco hoje também. E graças a Deus a gente mora, né, numa casa nossa própria, né? E que a gente já era para estar morando aqui antes, né? E nós não viemos antes porque nós titubeamos, né? Porque se nós tivéssemos já se posicionado desde o começo, a gente já estaria vivendo, né, essas bênçãos de Deus há muito mais tempo, né? E qual que é o foco dessa mensagem de hoje? É para os irmãos não duvidar, né? Para os irmãos, assim, quando Deus chamar, tiver uma promessa, né? E os irmãos sentir que é de Deus, para que os irmãos agarrem, vivam, né, a promessa. Porque por mais que assuste, né, no começo, às vezes a gente se sente até meio perdido, mas a partir do momento que você se posiciona e vem e vai, né, pela fé, Deus, ele começa a agir, né? É que nem a gente costuma dizer que primeiro a gente dá o passo e Deus vai pondo o chão, né? Porque se a gente for pisar no chão que já tá lá, não tem fé, já tá ali, tá pronto, você tá vendo. Então você vai pondo, né, o pé onde não tem, confiando que Deus vai colocar o chão para você estar prosseguindo ali, para você poder chegar no caminho onde Ele quer, onde Ele sonhou para você. Porque, né, nós sabemos, diz na palavra, né, que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, né, os sonhos e os planos que Deus tem para aqueles que o amam, né? E Jesus fala, né, que quem ama Ele é aquele que obedece aos mandamentos dele. Então, a partir do momento que você tiver uma vida com Deus, que você obedecer, né, os mandamentos deixados, né, por Jesus, você vai colher, né? Não tem como você ter uma vida com Cristo, você ter uma vida com Deus, você ter uma vida com Ele de submissão, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas não tem como você não ser abençoado, porque nós sabemos que nossa alegria não está no material, né? Mas sim no nosso essencial. E Ele
garante que isso não vai faltar. Mas também fala que ele derrama bênçãos sem medidas, que ele entrega, né, para os que o amam enquanto você dorme, né? Deus está fazendo, Deus está trabalhando. O nosso Deus, ele não dorme, ele não titubia, né? Ele está aí, né? Ele é um guerreiro, né? Que não precisa descansar, tá ali, né? De domingo a domingo, 24 horas por dia. E a gente estando junto com ele, crendo, né? Em tudo que ele é, né? E obedecendo ele pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer, ele recompensa, porque ele conhece o nosso coração. Amém? E essa palavra que eu queria estar deixando, né, para os irmãos meditar, né? Creiam na promessa, vivam a promessa, né? Porque Deus, ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele te prometeu, ele vai cumprir, né? E assim como ele tem feito, né, nas nossas vidas, né? Ele vai fazer na de vocês também. Amém? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, né? Se quiser deixar algum pedido de oração, uma oração específica, né? A palavra fala, né, que aquele que orar, fecha a porta do teu quarto, né, e ora. Mas não tem nada demais, né, receber, né, a gente colocar o nome, né, dos irmãos em oração quando a gente for orar. Estamos aí também para poder estar ajudando os irmãos em oração. Que oração não quer demais, sempre é bem-vinda, né? Então eu agradeço, espero que os irmãos gostem e fiquem em paz. Tenham uma ótima noite.